Olha aí, muito bom dia, muito bom dia, muito bom dia. Sejam bem-vindos ao New Coffee, nosso programa diário. Nosso programa diário aqui, nosso café. E hoje a gente vai falar sobre códigos para potencializar novos hábitos. Isso aí, vai ter uma live muito top hoje. E como de costume, a gente já chega e vai compartilhando com todo mundo, compartilhando com os nossos contatos. Você que está chegando aí, faz o seguinte, compartilha também. Manda essa live para o máximo de pessoas possíveis. E vamos juntos falar sobre alguns códigos hoje. Estamos falando sobre novos hábitos. Essa é a semana dos novos hábitos. Isso mesmo, para você ter uma mudança, para você ter uma transformação, é interessante que você mude alguns hábitos. E a nossa live está muito top dessa semana. A gente está falando sobre muita coisa importante, muitas coisas para o nosso crescimento, para o nosso desenvolvimento. E o meu convidado hoje, convidado de quinta-feira, né? Quinta-feira geralmente é o dia dos convidados. Hoje vai estar comigo o Alexandre Martins, ele é consultor de bem-estar. A gente vai bater um papo aqui para falar sobre algumas questões de hábitos. Ele já está por aí e daqui a pouquinho a gente vai fazer esse bate-papo aqui para falar sobre alguns códigos para você potencializar alguns hábitos na sua vida. Então vai ser muito importante você obter este conhecimento. Isso mesmo, bora para cima, compartilhando essa live com todo mundo. E vamos, que hoje já é quinta-feira, né? Quinta-feira tem muita coisa acontecendo, tem muita coisa para acontecer. Eu já quero começar sem perder muito tempo o nosso devocional aqui. Para quem não me acompanha ainda, já segue a gente aí. Todos os dias às 7h21 da manhã estou pelo Instagram e ao meio-dia pelo YouTube. Para quê? Para a gente falar um pouquinho mais sobre esse processo de crescimento e desenvolvimento que tem acontecido, que tem gerado esse destravar, que gerou um livro chamado Destravei Agora, como fazer a diferença na vida de outros. Então, estamos aqui trazendo códigos, isso mesmo, eu costumo falar códigos aqui. Estamos aqui trazendo algumas informações para você também poder destravar, para você sair do seu lugar. E eu quero compartilhar com você um versículo bíblico que está em Efésios capítulo 6, versículo 18. Por quê? Porque foram alguns hábitos que eu coloquei na minha vida que geraram esse processo do destravar. Então, um dos hábitos é leitura da palavra. Outro hábito, devocional, falar com Deus, falar com o Criador. Então é o seguinte, Efésios 6,18 diz assim: e orai em todo o tempo, com toda a oração e súplica no Espírito. Vigiai nisso com toda a perseverança e súplica por todos os santos. Ou seja, a palavra do Senhor, ela está nos orientando aqui que precisamos orar em todo o tempo, com toda a oração, com toda a súplica, com toda a força, com toda a vontade. Então eu consigo pegar esse código aqui que fala sobre oração. A Bíblia me instrui em orar, em falar com Deus, em me conectar com o Pai. Então, quando eu coloco o hábito da leitura da palavra de Deus na minha vida, no meu dia, eu começo a entender coisas que eu não entendia. E aí eu começo a entender que eu preciso também orar. E por isso que eu começo o meu devocional, eu começo a minha live sempre fazendo esse momento de leitura da palavra, porque eu consigo entender através da palavra o que eu preciso fazer para poder crescer, para poder desenvolver, para poder viver uma vida melhor, para poder viver esse processo do destravar. Então, quando eu comecei a colocar isso, quando eu comecei a colocar o hábito da leitura da palavra de Deus, eu comecei a descobrir coisas que eu não havia descoberto antes para o meu crescimento. E aí hoje eu olho para esse capítulo aqui de Efésios 6, o versículo 18, que fala para orar em todo o tempo, com toda a oração e toda a súplica no Espírito. Ou seja, está falando para você orar e falar com Deus e colocar os seus planos, os seus projetos. E eu acho muito interessante isso, porque quando eu aprendi a colocar os meus planos, os meus projetos na presença de Deus, agradecendo a Ele, principalmente isso, sendo mais grato a Ele pelas coisas que Ele tinha me dado, as coisas começaram a desenvolver de uma forma incrível. Então são códigos que eu venho pegando e informações que eu venho pegando e tem dado certo para mim. E eu tenho passado para muitas pessoas e eu vejo pessoas começando a fazer essas coisas e tem dado certo.
e eu não tenho como contestar um livro que tem dado certo há mais de 2000 anos. Então, vamos para cima, vamos fazer o nosso momento devocional rapidinho, não vai demorar muito tempo, 2 minutinhos aí, 2 minutinhos para você fazer o seu devocional, para você fazer o seu momento de oração, para você se conectar com Deus, para você agradecer Ele, para começar bem o seu dia, para você se fortalecer de tudo que possa atrapalhar você de enfrentar tudo que você precisa enfrentar e principalmente ter um direcionamento nas coisas que você for fazer. Deus vai pegar você hoje e vai direcionar e você vai fazer as melhores escolhas. Deus vai pegar você, vai direcionar para que você tome as melhores decisões no dia de hoje, para que você mude alguns hábitos e para que realmente você cresça e desenvolva. Então, desafio você nesse momento a fechar os seus olhos, se for possível, a se conectar com Deus de uma forma incrível, incrível. Usa as dicas que a gente tem colocado aqui, eu tenho certeza que vai melhorar o seu dia, vai melhorar a sua performance, vai melhorar o seu comportamento e também vai melhorar os seus resultados. Então feche seus olhos agora, respira bem fundo, para que você possa começar a se conectar com Deus. Então faça isso, não vai demorar muito. Respira bem fundo. E agora já começa a sentir você se conectando com Deus. Você se conectando com o Pai, você se conectando com o Criador. E agora você vai entrar na presença dEle, num lugar específico, onde Ele vai te levar agora. Porque Ele vai reservar esse momento para poder falar com você. Porque você parou. Você parou um momento para poder falar com Ele. E Ele está reservando um lugar especial agora para te receber. Agora imagina você, tão pequenino, tão falho, tão pecador, entrando diante do Deus Altíssimo, do Deus Soberano, do Deus Maravilhoso. E Ele se coloca na mesma condição que você. Aquela grandeza, aquele poder, ela se manifesta diante de você e Ele se iguala a você como Criador e criatura. E Ele resolve se conectar com você na mesma intensidade. Ele diminui toda essa grandeza para chegar ao seu tamanho e para poder passar uns minutos ali com você, para poder passar um momento com você. E Ele se iguala agora com você e você começa a olhar para Ele de uma forma incrível e Ele se manifesta para você, Ele se materializa para você. E aí você consegue reconhecer essa grandeza e esse poder. E agora você fala para Ele palavras de gratidão, de agradecimento pelo seu dia. Esse Deus está aí na sua frente, pronto para ouvir essas palavras saírem da sua boca. E agora você se conecta com Ele e você diz: Pai, a Ti eu rendo graças, porque mais um dia eu me levanto, mais um dia eu estou de pé, mais um dia eu planejo, mais um dia eu me conecto com o Senhor e coloco tudo diante da Tua presença, porque Tu és o meu Deus. Até aqui o Senhor tem me ajudado, até aqui o Senhor tem me amparado, até aqui o Senhor tem me ensinado. E hoje eu tenho certeza que será mais um dia de aprendizado, mais um dia de crescimento, mais um dia de desenvolvimento. Mais um dia de me conectar com o Senhor, de segurar da sua mão. E apesar dos desafios enfrentados, o Senhor vai estar comigo, me livrando de todo o mal, assim como o Senhor ensina na oração do Pai Nosso. Te agradeço, porque o Senhor é o nosso Pai que está no céu. E santificado é o Teu reino, e nós buscamos o Teu reino para todo sempre. Eu me conecto com o Senhor agora, Pai, através do Seu Filho Jesus, porque é Ele que nos liga, é Ele que nos conecta. E eu rendo graças a Ti, Senhor, porque Tu és o Pai, o Filho e o Espírito Santo na minha vida. E eu quero viver um momento melhor, uma vida melhor, um crescimento maior. E hoje eu quero aprender um pouco mais sobre o Senhor, sobre esses códigos, sobre tudo que o Senhor tem feito. Eu te agradeço, Deus, em nome de Jesus. Amém, Deus. Faz assim, ó. Bora pra cima? Bora pra cima, bora pra cima, bora pra cima. Escreve aí, bora pra cima, bora pra cima. A gente vai falar sobre códigos para você potencializar novos hábitos. Meu convidado já tá por aí. E a gente vai falar algumas coisas aqui para ajudar você a ter novos hábitos. Essa semana inteira é a semana dos novos hábitos. Eu tenho falado aqui desde segunda-feira sobre novos hábitos. Falo no capítulo do livro que eu escrevi sobre novos hábitos, porque eu entendi que para você ter uma mudança, para você ter um crescimento, você precisa mudar alguns hábitos na sua vida. Então eu vou bater um papo hoje
com Alexandre Martins para a gente falar algumas coisas aí. Para a gente falar sobre... Mandei um convite aqui para nutricionista, mas o convidado aqui é o Alexandre Martins. Ah, ele já está lá. Aê! Show! Bom dia, bom dia, bom dia! Bom dia, bom dia, bom dia, meu querido! Que Seja alegria muito imensa estar bem-vindo aí ao aqui. nosso New Coffee. Deixa eu estruturar aqui melhor. Mas, ó, já estamos com tudo, já tem bastante gente aí, né? Quero dar um bom dia aí para o Josué, para o Sardes. Quem mais? Consegui ver, não? A Kelly, Rafael, Nutri, Micelisa da Pinhais. Enfim, a galera tá entrando aqui. Sejam muito bem-vindos ao New Coffee, né? Nosso programa diário aqui. A gente faz um bate-papo trazendo dicas incríveis, importantes. A gente já teve um momento de fazer o nosso devocional, de leitura da palavra, e a gente vai pegando uns códigos aqui, algumas coisas acontecendo, para a gente ir crescendo, né? Para a gente ir para cima, para a gente conquistar o nosso espaço, para conquistar também os nossos objetivos, né? Hoje o Alexandre está aí como consultor de bem-estar para dar algumas dicas para a gente também. Porque quando a gente fala, né, Alexandre, de novos hábitos, algumas coisas vão acrescentando na nossa vida. Vi você bebendo água aí, né? Que são hábitos que a gente tem que inserir no nosso dia a dia. E por quê? Porque melhora o nosso desempenho. A gente vai falar algumas dicas de bem-estar aqui para a galera, né? Para a gente potencializar realmente esses novos hábitos. Porque não adianta só a gente mudar, inserir alguns hábitos, como eu tenho falado aqui, mudar a nossa maneira de agir, nossa maneira de pensar e a gente não acrescentar algumas coisas que realmente fazem importante na nossa vida. E a gente vai falar hoje sobre algumas coisas que talvez algumas pessoas não ouviram, né, Alexandre? Primeiro, bom dia. Eu queria que você se apresentasse para o pessoal aí, para a gente seguir nessa linha, porque senão eu já começo a falar aqui e a gente vai andando sem dar a oportunidade de você se apresentar e falar para o pessoal aí, né? Show! Muito bem, muito bem. Bom dia, bom dia. Consegue me ouvir bem aí, Nil? Show de Perfeitamente, bola? cara. Perfeito, perfeito. Muito bem, muito bem. Bom dia, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos, né? É um prazer enorme, Nil, estar aqui com você hoje, né? Aprendendo aqui com você, aprendendo com essa galera incrível, né? Que tem acompanhado aí as suas lives, né? Então, assim, é um prazer enorme estar aqui hoje, né? Bom, para quem ainda não me conhece, né? Me chamo Alexandre, e para os que me conhecem, também chamo Alexandre, né? Vamos estar aqui hoje trocando a ideia então, né, Nil? Como você bem disse, né? A respeito ali de algo para potencializar esses novos hábitos, né? Porque entendemos que você que está aqui hoje, né, e que sempre está aí acompanhando, você está sempre buscando algo para se aperfeiçoar, para melhorar, para potencializar aquilo que você faz no seu dia a dia, correto? Então, qual que é a ideia? Além, por exemplo, de todo o segmento, né, de todo o que você está buscando hoje, às vezes pode ser a leitura de um livro, pode ser a busca de ajuda de um mentor, pode ser um curso, né, algo extremamente importantíssimo, né, mas além disso a gente vai estar trocando uma ideia hoje bem rasa, mas bem produtiva, né, Nil, a respeito de algo assim para estar potencializando, tá bom, galera? Então, prazer enorme estar aqui hoje. E hoje, como você falou, né, Nil, da água é extremamente importante, né? É um hábito já também. É muito importante estar tomando água. E no decorrer que a gente vai estar aqui conversando, eu vou preparar aqui o meu café da manhã, mas pode ficar tranquilo que eu não vou sumir da live, lá esquentar a água, coar o café. Não, não, tá, pessoal? O Nil tá tomando um cafezinho ali também, né, Nil? Aí me deu inveja, falei, eu também vou tomar um cafezinho aqui. Mas a Claro. Esse, diferença... Esse, Aí, ó. esse, esse, é Já? o, esse é o New Coffee, né? É o momento de a gente tomar o café da manhã junto, né? Então eu tomo o café daqui, você toma daí, a galera toma de lá. E a gente vai falar sobre esse Ué. processo aí, né? Porque é um café nutricional, né? Por ser um New Coffee, não faz sentido estar aqui e não estar tomando um cafezinho, né, Nil? Então, vamos lá. Pessoal, muito bem, então.
Eu moro atualmente em Curitiba, Paraná. Eu sei que tem pessoas que estão aqui na live que às vezes não mora aqui atualmente, né? Eu moro em Curitiba, Paraná, há apenas 1 ano e 4 meses, né? Sou amigo do Nil já pessoalmente há um bom tempo atrás, né, Nil? Porém, aí devido às mudanças, né, nós acabamos nos distanciando, mas graças a Deus nos reencontramos novamente, já tem aproximadamente 1 ano aí. E foi assim um momento muito bacana, muito interessante da minha vida, com certeza da vida do Nil também. Então, por isso trocamos uma ideia e resolvemos estar aqui hoje, né? Compartilhando com vocês aqui um pouquinho. E aí, Nil, hora que você dá sequência, a gente já vai engrenando e nós já vamos trocando essa ideia com a galera aqui, tá bom? E olha só como que é incrível, né? Nesse processo do destravar aí, o Alexandre também foi destravando, nós nos conhecemos na cidade, eu não sei se você é natural de Antônio João também, né? Mas nós moramos no mesmo período ali, na Eu cidade nasci de Antônio e João. criei lá em Antônio João. Cidades vizinhas ali, né? Mas nós crescemos ali, a gente se conheceu há um bom tempo atrás, não vamos falar sobre quantos anos, né? Mas há um tempinho atrás aí, na cidade onde a gente morou junto, a gente cresceu junto, viveu um bom período junto ali, a gente acabou crescendo junto e depois de mais ou menos, acho que uns 15 anos, a gente foi se encontrar aqui em Curitiba, né, Alexandre? Como que a vida vai trabalhando, as coisas vão acontecendo, né? A gente cresceu junto e depois cada um foi para um lado, foi crescendo, foi desenvolvendo, foi destravando nas suas áreas e a gente veio se encontrar aqui na região metropolitana de Curitiba e agora a gente está num processo de crescimento também, de desenvolvimento, a gente olha, a gente comenta algumas coisas lá do passado que nos fortaleceram, o Ronilson está aí também, então, da terra de heróis, né, da terra de Antônio João, no Mato Grosso do Sul, então a gente cresceu por ali, né, uma infância muito boa, muito produtiva, né, jogando bola, correndo na rua aí, tomando tereré, andando de bicicleta ali, numa cidade muito acolhedora, né, um pessoal muito batalhador, como o nome define, né, terra de heróis mesmo, a cidade onde eu nasci, a gente viveu ali. E hoje a gente está num processo de crescimento. Tivemos que sair dessa terra aí de heróis para vencer outras batalhas, né? E hoje a gente está falando sobre potencializar códigos de novos hábitos. A gente acabou saindo realmente da onde a gente estava, de praticamente uma zona de conforto ali, mas a gente foi aprendendo, desenvolvendo, né? Todos que estão hoje têm um carinho muito grande, têm uma ligação muito grande com esse local, mas faz parte do processo desse destravar e a gente, o nosso objetivo é crescer cada dia mais e a gente não esquece também as nossas origens, né? Quando a gente fala dessa questão de novos hábitos, entrou essa questão de mudança, eu já fiz uma live com a Emily falando sobre questão de mudança, o Alexandre também teve que ter algumas mudanças na vida dele, alguns hábitos novos precisaram chegar para esse crescimento também, para esse desenvolvimento. Hábitos alimentares, eu falei aqui sobre o hábito de ler a Bíblia todos os dias, extrair os códigos da Bíblia ali para colocar em ação no processo de crescimento. Eu falo sobre o devocional, que eu acho tão importante, você se conectar com Deus ali, para você entender qual que é o direcionamento que você precisa ter para as decisões que você precisa tomar durante o dia. Mas não é só você fazer também o seu devocional ali e depois desconectar de Deus e achar que as coisas vão acontecer. Não, é importante você ter algumas coisas, alguns hábitos, inserir alguns hábitos. Como eu falei no início da semana, 40% do que nós vivemos é no piloto automático. Então é importante a gente ter algumas informações, algumas coisas na nossa vida para ajudar a potencializar esse hábito. Então foi bem intencional essa questão aí dos códigos para os novos hábitos e a gente vai falar sobre algumas coisas que vão ajudar na questão dos hábitos que a gente desenvolve no nosso dia a dia. A gente falou da questão da água, né? Eu sei que a maioria das pessoas toma o café, cada um tem sua forma de tomar o café, né? O Alexandre preparou um café nutricional ali já rapidinho, por quê? Porque ele sabe como que vai ser intenso o dia dele e ele precisa estar preparado, né, Alexandre? Com certeza, Nil. Com certeza. É muito importante sim essa questão, né, de termos consciência, né, Nil? Tipo, o que estamos
mandando para o nosso organismo, né? O que nós estamos ingerindo, né? Porque a nossa base vem daí, né? A nossa base, hoje, fisicamente falando, né? Ela vem do que está muito ligada ao que nós ingerimos diariamente. Então, não faz sentido, às vezes, nós se preocuparmos tanto, né, Nil, com várias áreas da nossa vida, talvez seja ela espiritual, seja ela profissional, seja ela no segmento, por exemplo, autônomo, né, que vai te exigir muito mais. E eu acredito que a galera que está aqui hoje, se não está nesse segmento, né, mas é um time que está nessa pegada, quero dizer o quê? Que vai te exigir algo além do que você já faz hoje. Então, além de todas as suas buscas, além de todo o seu foco, é muito importante, né, Nil, essa questão assim de olharmos para algo que pode nos ajudar, sim, no nosso trabalho, nos nossos novos projetos, né, nos nossos novos destravar da vida, né, das novas coisas que nós vamos abrangendo e conhecendo e auto se desenvolvendo no decorrer do período. Então, sem sombra de dúvida, é uma bebida hoje, é a segunda maior bebida mais consumida, né, só perde para a água, é o café. Então vale a pena e hoje a gente já começar com essa mudança de hábito já com o café, né? Já trabalhando algumas ideias aí. E hoje eu optei em tomar, por exemplo, como você falou, né? Um café mexicano, né? Como você falou, que é um café nutricional, que vai automaticamente me trazer benefícios e não malefício. Então eu posso tomar isso aqui para o resto da minha vida, que a tendência é só de trazer benefício, né? Então já começa aí um hábito bem simples, né, Nil? E é legal, né? Porque quando você começa essa questão de novos hábitos, de mudança, desse destravar que eu tenho falado aqui, você começa a mudar a sua rotina, e às vezes as pessoas não conseguem fazer essas mudanças, não conseguem ter esse destravar justamente por quê? Porque alguma coisa está faltando, porque a alimentação muitas vezes não é correta, a ingestão de água muitas vezes não é correta. O Alexandre é consultor de bem-estar, eu sou profissional na área de educação física, então a gente estuda algumas coisas relacionadas. Nós não somos nutricionistas, nós não temos propriedade para falar dessa questão nutricional como nutricionista, mas a gente pode dar algumas dicas aqui para melhorar o desempenho de quem está nesse processo de destravar e de crescimento. Por quê? Tem algumas coisas que você pode inserir que vão ajudar a potencializar esse desempenho. E às vezes você não acontece algumas coisas na sua vida porque você ainda não entendeu que precisa mudar alguns hábitos, potencializar algumas coisas para você desenvolver melhor. Por exemplo, se eu dormir mal, automaticamente o meu dia, né, logo após eu acordar, o dia que eu vou trabalhar, não vai ser um dia tão produtivo porque eu não tive uma ótima noite de sono. E se eu me alimentar mal, também, né, vai atrapalhar. Então, eu preciso, de repente, entender qual é todo o processo para esse desempenho ser melhor, não é, Alexandre? Sim. Sim, sem sombra de dúvida, né, Nil? Essa questão do sono, né, é algo extremamente importante, porque se você não dorme bem, automaticamente o seu sistema neurológico ele já não vai funcionar bem. Então a sua capacidade de raciocinar, de interpretar, a sua percepção já vai ficar muito abaixo da média e é onde você automaticamente acaba cometendo erros, né? Com questão de estresse, porque você, como se diz, né, Nil? A pessoa fica com o pavio curto, né? Qualquer coisinha, puf, já explode, né? Então o que acontece? Ela já está no limite dela, ela já está uma bomba relógio, ela já pode explodir com qualquer mínima coisa. Então a questão do sono, sem sombra de dúvida, é algo assim extremamente importante para a pessoa que está numa pegada, que está num time diferente, que não está naquela pegada do acomodismo, né? Que não está naquela pegada, naquela rotina que ela levanta, trabalha, volta para casa e está tudo certo e show de bola. Não. É importante para essa pessoa? Claro que é importantíssimo também, mas aqui qual que é a ideia, né, Nil? A ideia aqui é que nós estamos falando com pessoas que estão aqui que estão numa pegada diferente. E se você está numa pegada diferente, são comportamentos que não condiz com você. São atitudes, picozinhos de estresse, coisinhas mínimas. No meu ver, tipo, esses hábitos já não condiz mais com você.
Então, de fato, a questão do sono é importantíssimo, né? Você precisa ter uma noite de sono reparador, aquele sono zen, aquele sono que você deita, dorme bem e descansa bem, para que você naturalmente acorde bem no dia seguinte. Não aquele sono que você deita e apaga. Porque se você deita e apaga, nós costumamos dizer assim, Nil, você conhece pessoas que deitam cansada e acorda mais cansada ainda? Sempre eu falo assim, além Sim. de você conhece mais alguém? Então, esse sono ele não vai te trazer benefício, porque veja bem, você deitou cansado e acordou mais cansado ainda. Seu celular desperta e fala, meu Deus do céu, já tenho que levantar? Isso acontece com você e ou não? Sim ou não? Espero que não, mas se acontece, fique Espero que tranquilo, não, né? né? Para tudo temos aí uma solução, né? A gente só precisa querer partir para cima. E sem contar que atrapalha Exatamente. muito, né, Nil? Que seria um dos tópicos, É, né? Que você vai porque não consegue ter um desenvolvimento, né? Você não consegue ter um desenvolvimento, porque vira um Sim, ciclo vicioso. Você trabalha cansado, deita cansado, levanta cansado, ou seja, você passa o seu dia inteiro cansado, né? Falou aqui, ó, olá, sou o Claudemir e com esse café mexicano reduzi o peso de medidas, usava calça 54 e hoje calça 46, café top das galáxias. Então, assim, ó, uma pessoa que está aí show. na live, que teve o resultado trabalhando o processo nutricional do café que o Alexandre falou ali, o café mexicano. A gente não está aqui fazendo uma live, vamos fazer propaganda e tal, não. A gente está falando sobre inserir novos hábitos. O Alexandre inseriu novos hábitos, né? Um produto nutricional ali que ele está usando na questão do café, e uma pessoa que fez o mesmo processo, que reduziu o peso só mudando o tipo de café que tomava. Continuou tomando café, só mudou o tipo de café que estava tomado e teve um resultado incrível, né? Teve um destravar Show. nessa parte, né, nutricional aí. Foi algo interessante. E é importante a gente saber, porque assim, o que eu vejo? O processo de crescimento. E aí você vai poder me ajudar aí, Alexandre. O processo de crescimento. Não Sim. adianta eu pegar firme, eu acordar igual eu acordo aqui 5:01 da manhã, fazer uma atividade física, chegar em casa, tomar um banho, preparar os processos da live aqui, preparar o meu dia, começar fazendo a live, ajudando já as pessoas a destravarem algumas coisas aqui. O meu compromisso é ajudar as pessoas a crescerem 1% todos os dias. Então, a gente está nessa pegada, está vendo o resultado das pessoas. Não adianta nada eu correr atrás dos meus sonhos, correr atrás dos meus objetivos, eu ganhar bastante dinheiro e eu não ter saúde para aproveitar as coisas que eu venho conquistando. Adianta alguma coisa, Alexandre? Não, Nil, não adianta. A gente tem trabalhado bastante sobre esse assunto, né? Fica claro de você entender, como eu bem disse recentemente, não faz sentido você focar, você canalizar em uma área ou em algumas áreas da sua vida específica, seja ela na parte espiritual, seja na parte profissional, enfim, na parte financeira, ou no seu relacionamento. Não faz sentido você focar em algumas áreas e você deixar a sua saúde de lado. Porque é bem verdade que se você colocar um foco naquela determinada área, a chance é muito grande de você alcançar aquilo que você está buscando, correto? Mas as outras vão deixar a desejar. E você pode conquistar aquilo que você está buscando, e provavelmente vai, se você estiver disposto a pagar o preço. Bom, aí já são vários processos, né? Mas o que eu quero te dizer é o seguinte, se você chegar lá e a sua saúde ficar para trás, você vai deixar de desfrutar daquilo que você lutou tanto tempo para conquistar. Concorda comigo? E hoje é o que mais acontece, hoje você vê isso. Pessoas, por exemplo, avançando em determinadas áreas, mas deixando o relacionamento de lado, né? O relacionamento com a esposa, com a família, ali com os filhos, esposa, filhos, né? Que é que está ali junto, que, no meu ver, é o maior empreendimento, né, Nil? Hoje é a nossa família, o maior empreendimento nosso hoje é a nossa família, entende? Então percebe-se que não faz sentido. Embora também o assunto não é sobre família, mas como eu falei, é um campo muito amplo. Mas seria que hoje a nossa ideia é trabalhar um pouquinho sobre a questão da saúde, que é o que a maioria das pessoas pecam no sentido de deixar de lado. Então essa é a ideia, a gente dá uma pincelada leve com algo que pode
ajudar, sem sombra de dúvida, fazer com que você consiga acompanhar a sua vida profissional juntamente com a sua saúde, sem contar que é algo que vai potencializar nos projetos que você almeja alcançar, sem sombra de dúvida, né? Só dando uma embasada aqui um pouquinho, né, Nil? Você já bem mencionou, nós não somos nutricionistas, tá, pessoal? É muito importante deixar bem claro isso, às vezes até inclusive tem aqui um profissional da área da saúde. Qual que é o nosso objetivo aqui hoje, né? Por exemplo, é compartilhar algo a vocês, por exemplo, que já funciona há 30 anos. Tá? Então, veja bem, compartilhar algo que já funciona há 30 anos, que já está presente aí praticamente em 30 países, entende? Então, só para que você tenha uma noção para quem é esse Alexandre, o que esse cara está falando, com base no que ele está falando, isso daí. Então, assim, não somos profissionais da área da saúde, mas hoje eu hoje me tornei um especialista naquilo que eu faço. Tá? Então, hoje temos muita segurança e muita certeza daquilo que nós vamos falar aqui, tá bom? Então, veja bem. Hoje, por exemplo, Alexandre, já são... Só para o pessoal entender, né? O Sardes falou aqui que quando não dormimos bem, não produzimos serotonina, né? Então, assim, já desencadeia um processo de desequilíbrio, né, do nosso corpo. Eu não sei se o pessoal aí de casa está conseguindo ver o Alexandre bem. Para mim, a imagem está bem ruim, Alexandre. A sua imagem está bem ruim. Eu consigo te ouvir bem, mas eu não consigo te ver bem. Então, eu não sei se é conexão ou não sei se é seu café que embaçou a câmera aí. Não sei. O pessoal de casa já diz. Será? Aí, a gente vai dando sequência na live aqui, mas só para o pessoal entender, né? Por que o Alexandre está aqui falando comigo? Primeiro porque ele é um amigo já de longas datas. Eu conheço o Alexandre já há muito tempo, como eu falei, a gente cresceu junto e depois cada um foi para um lado e hoje a gente veio se encontrar aqui em Curitiba, né, depois de 15 anos mais ou menos aí. Então a gente... Primeiro ele está aqui na live porque ele é meu amigo e eu sei que ele vai contribuir com as pessoas que me seguem, com as pessoas que estão falando do processo. Segundo, né, o Alexandre já está me ajudando nesse processo nutricional, como consultor de bem-estar. Por quê? Porque eu entendo que tudo que está acontecendo hoje na minha vida, todo o processo de crescimento que eu estou tendo, o processo desse travar do livro, as mentorias que eu estou fazendo com as pessoas para ajudarem a sair da zona de conforto, para ajudarem a ter resultados, as mentorias que eu estou dando para o pessoal aqui sobre livro, as palestras, os eventos, as reuniões, tudo que está acontecendo precisa de um envolvimento, precisa de um desenvolvimento. Então, assim, eu tenho desenvolvido, eu estou estudando, estou aprendendo, estou ajudando outras pessoas, mas eu sei que muitas vezes eu não tenho tempo para me alimentar direito, muitas vezes eu não tenho tempo para fazer uma atividade física de qualidade, muitas vezes eu não tenho tempo de fazer algumas coisas que o meu corpo precisa para eu ter esse desenvolvimento. Então o Alexandre já trabalhava com isso, né, despertou a curiosidade, falei assim, preciso de algumas coisas, porque eu preciso dormir bem, eu preciso repor aquilo que a alimentação muitas vezes eu não consigo na alimentação correta, né, na atividade física. Eu preciso ter uma ajuda nutricional. O Alexandre falou assim, olha, a empresa que eu trabalho ela é fantástica, como falaram aqui, né, o Júnior falou aqui, ó, o Unilife é fantástico, né? A gente viu resultados aí. Eu falei, poxa, a gente precisa falar para as pessoas desses códigos, desses novos hábitos, porque quando você começa a mudar os seus hábitos aí, algumas coisas precisam ser inseridas. Para você ter um bom desempenho, para você ter um bom desenvolvimento, você precisa mudar algumas coisas na sua vida e às vezes você vai precisar mudar a sua questão nutricional. Às vezes você vai precisar procurar uma nutricionista, um nutricionista aí, e de repente se tiver algum nutricionista aí na live puder ajudar a gente, né, com algumas dicas aí, falando sobre algumas coisas, vai contribuir bastante. Mas a gente entende que a gente precisa entrar com algumas coisas aí para poder melhorar todo esse processo de raciocínio, todo esse processo de desenvolvimento que a gente precisa ter. Se a gente precisar parar para fazer uma leitura, estudar alguma coisa, a gente precisa estar concentrado. Como que eu vou fazer para poder me concentrar se eu não dormir bem, se o meu corpo não produziu esses nutrientes necessários para que eu pudesse ter um desempenho, né? Como que porque se eu não tenho um bem-estar, se eu estou focado
em crescer, em desenvolver, em ajudar outras pessoas, em fazer as coisas que eu preciso fazer, pelas escolhas, né, pelas coisas que você começa a fazer, começa a ampliar. Então você precisa estar bem nutricional, na parte nutricional. Você precisa se preparar, né? Por exemplo, eu estou aqui já, né, também cuidando da minha parte nutricional. Estou tomando café, não é o mesmo café do Alexandre ainda, né, mas eu já estou aqui já com a parte nutricional em dia. Minha garrafinha está aqui, né, a água, o café e tal. Então, assim, eu entendo que eu preciso estar preparado. Né? Não é só falar, não é só raciocinar, mas eu preciso que o meu corpo esteja correspondendo com aquilo que eu estou fazendo, senão eu não consigo ajudar outras pessoas. E aí, chamei o Alexandre aqui para dar algumas dicas, porque a gente precisa potencializar alguns hábitos. Você vai mudar a sua rotina, você vai dormir melhor, você vai ter um planejamento melhor do seu dia, você vai organizar o seu tempo, como a gente tem falado aqui, mas a gente não pode esquecer também que a gente precisa cuidar também de algumas partes nutricionais, né? Me corrija de repente se eu estiver errado, né? Mas o que mais vocês trabalham aí é sobre nutrição celular, não é isso? Exato, Nil. Hoje o nosso segmento é nutrição celular. Literalmente, entendeu? Porque como a gente já deu uma boa pincelada aqui, questão de mudanças de hábitos alimentares e tal, embora a gente não vá entrar nesse mérito hoje, porque é um assunto muito amplo, e precisaríamos realmente de ter aqui uma nutricionista, porque é um campo muito amplo, né, Nil? Mas só para que a galera entenda, né, como que funciona esse processo dessa nutrição celular, né? Veja bem, tudo que nós comemos hoje, seja o líquido ou o sólido, o nosso organismo ele tem uma capacidade mínima de absorção. Tá? E por esse fator é que nós estamos cada vez mais carentes de vitaminas, né? De nutrientes, estamos com uma carência muito enorme nutricional e por isso as pessoas estão cada vez mais doentes, né? Só para... Aqui, Nil, você havia falado sobre a câmera, né? Que estava um pouco embaçada, mas o áudio tá bacana, tá legal, tá saindo bem. Mim, eu não sei se o pessoal de casa tá embaçada a câmera aí, mas para mim aqui agora dá uma melhorada aí. Tá. Pode ser às vezes a conexão, né? Pode ser que seja só para mim também, mas não tem problema. A gente vai seguindo aí. Se tiver ruim, qualquer coisa você sai, entra de novo e a gente continua. Se o pessoal falar alguma coisa aí. Por enquanto eu estou te enxergando meio embaçado, mas de repente para o pessoal de casa tá tranquilo, a gente segue o jogo. Show, vamos que vamos, manda bala. Então o que acontece? Como eu estava bem falando para vocês, o nosso organismo ele tem uma capacidade mínima de absorção e por isso é que nós estamos cada vez mais doentes. Mesmo que você hoje já tenha o hábito de selecionar os seus alimentos, que é algo extremamente importante, fazer algumas substituições e tal, extremamente importante. Mas mesmo assim eu quero te dizer que o seu organismo ele não tem uma capacidade máxima de absorção para que realmente as suas células consigam absorver todos aqueles nutrientes que você precisa, como a gente bem disse, né? Para ter um sono reparador, para ter um ânimo, ter energia, ter disposição, ter foco, ter concentração. Mesmo que você selecione hoje o seu alimento, o nosso organismo não tem essa capacidade de fazer essa absorção. Então, o que eu quero te dizer? Sempre o nosso organismo vai ficar com déficit de vitamina, ou seja, sempre vai ficar com carências de vitaminas. E se o seu corpo não está bem nutrido, você às vezes vai ficar desanimado, vai ficar cansado, vai ficar com nível de estresse muito elevado, um desequilíbrio emocional muito elevado e também isso vai acarretar o seu mau funcionamento do sistema neurológico. Às vezes você quer focar em uma área, você até quer desenvolver um novo projeto. Atrapalha de tomar decisões, né? Atrapalha a tomada de decisões. Às vezes você deixa de tomar uma decisão importante ou tem medo de tomar uma decisão para avançar, para ir para o próximo nível, para a próxima fase, e aí o seu organismo não conseguiu com que você tomasse aquela decisão, você ficou inseguro. E aí não adianta a gente falar do que a gente falou aqui no início, né? De você inserir o hábito de leitura da palavra de Deus, inserir o hábito de ter um devocional, de ter um relacionamento com Deus, aí Deus até direciona você e você não tem a capacidade de raciocínio, porque é você que deixou a desejar. Né? Deus até falou com você e você não conseguiu compreender ou ter capacidade de tomar decisão naquilo que Ele te colocou. Então é interessante você entender que para você ter um desenvolvimento, um crescimento, é um conjunto do todo. E a minha preocupação aqui da gente estar falando sobre isso é justamente esse ponto. Por quê?
Sim, Não adianta você mudar os seus hábitos, você decidir viver uma nova fase, decidir viver uma nova história, decidir viver um novo momento na sua vida e não estar preparado para as coisas que vão vir. Porque de repente vai exato. precisar de um suporte maior, né? Porque você Sim, vai, e vai pensar precisa. mais, você vai ter que, de repente, acordar mais cedo e dormir mais tarde, você vai se relacionar com as pessoas, você vai ter que ajudar outras pessoas nesse processo para você crescer, para você viver uma nova fase. E às vezes você vai ter que estar preparado, né, em todas as áreas. E aí é importante você cuidar muito bem da sua saúde e do seu bem-estar. Exato. Então, Leo, nesse processo, o que, que acaba acontecendo, né? Como você já bem falou, é importante cuidar, sim. Só que o que, que vai acontecer aqui, ó? Nossa alimentação não é o suficiente, como eu estava bem dizendo, e aí é onde entra, então, Nil, a importância, né, da nutrição celular. E como que funciona esse processo, né? E como eu já tinha falado aqui para vocês, então, só ressaltando, às vezes você entrou agora, não somos especialistas na área da saúde, tá? E graças a Deus não necessita de ser pelo que eu faço, porque eu faço hoje. Mas o que acontece? Ao longo desses 30 anos, né, o que, que a empresa faz? É envolvida em uma grande tecnologia. Então, o que, que ela faz? Ela extrai da plantação orgânica, livre de agrotóxicos, livre de veneno, né? Ela é extremamente natural. Ela extrai aquele aporte de vitaminas que o meu organismo necessita. Vitaminas essas, sais minerais, aminoácidos, complexo B, tudo aquilo que o meu corpo necessita que nós não encontramos mais na nossa alimentação. Nós não encontramos, né? Mesmo que selecionamos, hoje é muito difícil por conta da capacidade de absorção. Então veja bem, ao longo desses 30 anos, ela faz esse processo dessa extração, né, das frutas, raízes, vegetais, hortaliças, e ela faz um processo, Nil, de fracionamento dessas vitaminas. Fracionamento esse que seria a função do nosso mastigar. Mas me diz uma coisa, nesse mundo corrido que a gente vive hoje, você consegue sentar e ficar mastigando, mastigando, mastigando. E isso quando você 32 come. vezes? É? Às vezes Consegue você nem mastigar come. 32 vezes antes de engolir? Imagina que você vai conseguir mastigar 30 vezes nessa loucura que a gente vive. Então a empresa hoje, essa tecnologia, ela permite fazer esse processo desse fracionamento, desse aporte de vitaminas em até 1000 vezes menor que o tamanho das nossas células. Então veja bem, imagina agora esse aporte de vitaminas fracionado e quando você mistura ele somente na água, aqui eu já tenho um copo com água, quando você mistura ele somente na água, Nil, então veja bem, para que você possa entender realmente o processo dessa nutrição celular. Eu misturo ele na água, todo esse aporte de vitaminas está encapsulado pelas moléculas da água. E quando eu tomo, que nem eu vou tomar aqui a água agora, ó, tomei a água. Quando eu tomo, nesse momento que eu tomei a água, automaticamente o meu sistema neurológico ele não consegue detectar que tem algo para fazer a digestão. Ele reconhece como água. E quando eu misturo esse aporte de vitaminas ali, ela é encapsulada na molécula da água, e quando eu tomo, o meu cérebro entende, opa, não tem nada para fazer a digestão, então a água tem passagem livre. De 30 a 90 segundos, esse processo, esse aporte de vitaminas já está na minha corrente sanguínea. E através desse fracionamento, as minhas células agora conseguem receber até 99% de todas aquelas vitaminas, aminoácidos que o meu corpo precisa para ter energia e disposição, aquelas vitaminas, aminoácidos, o aporte que o meu corpo precisa para ter um sistema emocional equilibrado, aquele aporte de vitaminas que o meu organismo, que o meu sistema neurológico precisa para ter um bom raciocínio, a interpretação, a percepção, o foco e por aí vai, entendeu, Nil? Então, assim, ao longo de 30 anos já existe isso daí, entendeu? Só para que você tenha uma ideia. E aí eu acredito que agora, se você fazer uma ligeira análise, você vai ver que faz sentido, porque se você come de manhã o pão branco com o café preto, eu te garanto que você não está ingerindo nada de vitaminas ali no seu organismo. E o pouquinho que tem, ele não consegue absorver, por conta da baixa capacidade de absorção, de digestão, e a grande maioria já tem o intestino um pouco meio lento, que se torna ainda mais difícil. E aí é onde entra a importância da nutrição celular. E para E você olha aqui o que o você Júnior vai falou aí, falar. ó. Olha o que o Júnior falou aí, ó. O meu filho é autista e só dormia com remédios controlados. Depois da nutrição passou a dormir bem e sem ajuda de remédio. Então, assim, Oi.
já resume tudo do que você falou ali, do processo de você ter uma Exato. boa nutrição, né? Então, assim, um dos colocar, né, código para potencializar justamente Oi, Nil, deu uma falhada aqui. Eu não sei se você está me deu, ouvindo. ela Eu estou te ouvindo. ela É a deu sua imagem uma. para mim que deu uma falhada, mas o áudio tá beleza. Isso. É o que eu estava falando, né? Você tem que estar preparado para o próximo nível, para a próxima fase. E essa preparação, ela é de uma forma geral. Você vai mudar alguns Perfeito. hábitos, vai ser automático, vai exigir que você tome algumas decisões, vai exigir Sim, que você faça algumas escolhas. Então é importante você estar preparado, o seu corpo está preparado para as coisas que vão acontecer. Então, às vezes, você pode estar, de repente, até sendo automedicado, né? Tá usando alguns medicamentos sem orientação médica, enfim, e às vezes você pode até estar atrapalhando o teu rendimento, às vezes você não sabe por que, que as coisas não estão acontecendo, você não sabe por que, que não está desenvolvendo, que às vezes você até tem vontade, mas não consegue sair do lugar. Por quê? Porque você não está fazendo o que você deveria ser feito, né? O seu corpo não está fazendo o que deveria ser feito, como você falou sobre esse processo nutricional. E aí quando você vê, por exemplo, o que o Júnior falou ali, né, do filho que só dormia à base de remédio, depois da nutrição passou a dormir bem e sem ajuda de remédio, você vê que realmente o corpo conseguiu descansar, o corpo conseguiu fazer o que realmente precisava. Então é importante nesse processo de desenvolvimento a gente entender que não é só o corpo, não é só a mente, né, mas é todo um sistema. E esse sistema tem que estar sim. preparado para essa mudança, tem que estar preparado para essa próxima fase que a gente busca, né, para esse crescimento que a gente tanto busca. Sim, sem sombra de dúvida. Então, entrando um pouquinho aqui agora, né, Nil, já que a galera entendeu, a princípio, aí um pouquinho, né, como que ocorre, então, esse processo da nutrição celular, e como você bem disse, o que acontece? Às vezes a pessoa, vamos usar um exemplo paralelo aqui, às vezes ela está no convencional, no trabalho convencional, mas ela está lá e não está. Em que sentido? Às vezes ela quer desenvolver algo, né? Ela quer partir para cima, ela quer criar algo novo, mas não sabe por onde, como, e às vezes acaba até desistindo, né? Beleza. E às vezes tem aquela pessoa que ela também quer fazer algo diferente, só que o corpo não vai, a mente vai e o corpo fica. Ela não tem ânimo, às vezes, para sequer pegar um copo de água, levantar, agilizar, fazer alguma coisa. Por quê? Na grande maioria, essa pessoa está com a carência nutricional muito grande. E às vezes ela está lendo, ela está buscando, ela está estudando, ela está com a mentoria top das galáxias, ela está partindo para cima, mas o corpo não tem ânimo. Entendeu? E entra aquele processo que a pessoa que está totalmente desnutrida, né? Ela está com falta de nutrição e o corpo precisa, ela fica sobrecarregando o cérebro. A mente vai, o corpo fica. A mente vai, o corpo fica. Então, aonde entra, nesse caso, uma das nossas nutrições, só lembrando aqui que o foco hoje não é, por exemplo, assim, entrar nas patologias, né? Frisar ali patologias e tal. Eu sei que tem uma galera top aqui que, pelo visto, assim, são apaixonadíssimos hoje pela nossa nutrição e, de fato, quem usa se apaixona, não tem como, né? E obrigado até, inclusive, por você estar compartilhando aqui, que foi o Ronilson, né? Que você falou, o Júnior, né? O Júnior tal, o Claudemir tinha dado ali um depoimento, que às vezes para mim que não aparece todos os comentários, tá, amigos? Mas parabéns e obrigado, né, pela sua contribuição, com certeza é incrível isso daí. Mas só lembrando que hoje a gente não vai entrar profundo, até porque é um assunto amplo, né, Nil? Mas a gente queria destacar alguns pontos aqui, Alexandre, né? Mas só para você saber, antes de a você gente está destacar em esses todas pontos, as patologias. antes de você destacar Sim. esses pontos aí, para o pessoal que quer saber mais, né, o pessoal que quiser ter um conhecimento maior sobre a nutrição celular, segue o Alexandre. Ele e a esposa dele já tem feito alguns vídeos, tem usado o Instagram deles aí para poder ajudar as pessoas nesse processo de nutrição celular. E aí você vai descobrir um mundo assim incrível,
né? Então segue eles aí, o pessoal que segue o Alexandre aí, né, né, começa a seguir a gente aí pelo conteúdo que a gente está fazendo aí. São muitas coisas importantes que pode ajudar. De repente, você que já trabalha com a parte da nutrição, pode pegar algumas outras dicas seguindo o meu perfil aí. Então, você que tem essa dúvida sobre, você quer conhecer mais sobre esse processo de nutrição celular, talvez seja uma coisa nova para você, algumas coisas que você pode inserir aí na sua vida, segue o perfil do Alexandre, você vai ver que ele posta alguns conteúdos lá, algumas dicas, algumas coisas, alguns depoimentos, né? Vai começar agora uma série de lives, já estou pegando o pé dele aqui, para começar a fazer live toda semana aí para produzir conteúdo para essa galera, para ensinar o pessoal sobre esse processo, porque às vezes são coisas que a gente não sabe, são conhecimentos que a gente não tem e a gente não é às vezes nem porque a gente não quer, é porque não tem conhecimento desse processo. Então a ideia de vir aqui para essa live, fazer esse bate-papo é justamente para mostrar que, olha, às vezes você não está conseguindo sair do lugar, é porque você precisa de ajuda. E às vezes a ajuda que você precisa é uma ajuda nutricional. Você precisa, de repente, começar a tomar alguma coisa aí para poder te ajudar no processo de decisão, para controlar, de repente, a sua ansiedade, para tirar você de um processo de depressão, para melhorar a sua circulação, para melhorar o seu sistema nervoso, para melhorar o seu desempenho, o seu rendimento. Às vezes você precisa entrar com alguma coisa aí para poder te ajudar. Então, a nossa ideia com essa live aqui é trazer para você informações e, lógico, depois você vai poder procurar mais a fundo, mas para poder destravar você em algumas coisas, que de repente você precisa buscar algumas informações. Não Exato. Então, pode falar dos pontos aí que você ia falar? É isso aí mesmo, né, Nil? Então, às vezes acontece da pessoa tá buscando algo, mas não tem ânimo suficiente, não tem energia, não tem disposição. Às vezes acontece também da pessoa ela ser tímida, né, Nil? De ser tímida, ela ter vergonha de falar com as pessoas, ter vergonha de se comunicar. Às vezes ela tem desejo no coração, ela tem vontade de partir para cima, mas ela trava, né? Como se falar, precisa destravar. Além de todo o trabalho, além de todo o processo de uma mentoria, toda uma busca, sem sombra de dúvida, todo esse aporte é extremamente importante. Mas às vezes a carência está na nutrição. E aí isso daí, qualquer outro profissional, infelizmente, não vai conseguir responder e atender essa carência, porque é um processo de nutrição, né? Então não é um processo de mentoria. As mudanças dos hábitos, com o tempo, vai responder e vai atender essa carência, porque no geral ela vai mudando os hábitos e vai mudando mentalmente, então com o tempo ela vai conseguir sanar essa necessidade de nutrição. Mas o que vai acontecer nesse processo? Ela vai carregar muita pedra. Como assim carregar muita pedra? Ela vai ter que fazer muito esforço para ela conseguir chegar na próxima etapa. E a grande maioria já é travada, a grande maioria trava e não consegue avançar. Por falta a nossa ideia é antecipar esse tempo, né? Reduzir esse tempo. Exato. Fazer com que esse tempo chegue mais rápido, né? Então, você tendo uma nutrição adequada, você tendo uma mentoria, você vai reduzir o processo que você ia demorar 5, 10 anos para conseguir ter um resultado, você vai conseguir antecipar em meses, né? Meses. Instantâneo. Bom, a nossa, por exemplo, de 3 até 10 minutos, você já sente já o produto, já a nutrição agindo. Então imagina. Agora, Alexandre, então quer dizer, se eu começar agora, eu vou mudar de vida no estralar de dedo. Não, não é isso que eu quero te dizer, que os seus hábitos, que as suas atitudes, a forma de você ver e de agir, se você ia demorar um determinado período com a mentoria, buscando cursos, livros, com a nutrição isso pode ser reduzido e você já pode estar produzindo, gerando frutos e já compartilhando esse resultado, a sua vida e abençoando outras pessoas, né, Nil? E entrando nessa parte, então, no quesito da timidez, pessoas que é tímida, tem alguém que é tímido aí? Tem vergonha de falar? A minha esposa já falou que eu, né? A Valesca era tímida, viu, Nil? Hoje quem vê fala, você era tímida onde? Então, assim, o Nil me conheceu, teve a oportunidade de me conhecer lá quando eu acabei de chegar da roça, com meus 13, 14 anos, e estudar pela primeira vez. Imagina, gente, o processo, né? Tinha vergonha de tudo, caipira mesmo, entendeu? Bem fechado. Foi um processo, lógico, até chegar aqui, mas o que alavancou foi a partir do momento que eu comecei, de fato, usar essa nutrição, que até eu vou chegar nesse ponto daqui um pouquinho mais. Mas, às vezes, a pessoa, Nil, ela é tímida.
ela tem vergonha, mas tem um desejo ardente no coração, mas é tímida. Isso às vezes acaba travando a pessoa e frustrando os sonhos dela. Aí é onde entra, nós temos uma nutrição específica que tem várias funções, mas dentre elas, proporcionar a essa pessoa um nível de energia mais elevado. Ela vai ter mais energia, ela vai ter mais disposição, e automaticamente aquela questão da timidez, quando ela perceber, a gente brinca, ela está falando até pelos cotovelos já, ela já está envolvendo, está conversando, de repente falou, a Kelly falou Deus, aí, a Kelly falou aí que a Valesca já não é mais, né? A Kelly já conheceu a Valesca e já falou, não é mais tímida, né? Já fala bastante já. Não é. Eu aproveitar já para dar bom dia para a Aline, que está aí. Pastora Aline está aí também, bom dia. Então a gente está falando desses processos aí, né? De que é realmente o destravar. E às vezes você precisa de algumas coisas para ajudar você nesse destravar. Né? Então a nossa ideia aqui é trazer para você algumas informações que talvez você não saiba. Porque é importante que você saia da sua zona de conforto, mas às vezes você não entende o que está acontecendo. A gente fala do processo de querer, né, sair do lugar, de se movimentar, de fazer, e às vezes você dá pequenos passos, já tem grandes resultados, e às vezes você precisa, para passos maiores ainda, começar a mudar alguns hábitos, potencializar algumas coisas, porque a capacidade você já tem, a vontade você já tem, muitas vezes, e às vezes você precisa entender que são tudo... O seu corpo precisa produzir algumas substâncias para que você consiga ter todo um conjunto para você avançar para a próxima fase. Exatamente. Então, nesse fator aí, temos uma nutrição, né? Uma nutrição celular específica que ela potencializa, né, essa tomada de decisão, de partir para cima, porque às vezes o que falta, é ação. A pessoa às vezes ora, né? Você até bem mencionou isso ontem. A pessoa ora, mas a oração tem que ter a ação. Mas na hora da ação ela trava, porque é tímida, porque tem vergonha, né? Enfim, às vezes o corpo está sempre cansado, sempre sugado, esgotado. Então você percebe que é extremamente importante isso, né? Então nós temos, por exemplo, uma das nossas nutrições que ela tem essa função, por exemplo, né, pelo aporte de vitaminas essenciais que ela tem, específicas que ela tem, ela te proporciona um nível de energia, disposição assim bem acima da média, de uma forma extremamente equilibrada. E por falar em equilibrada, né, Nil? No sábado, vocês com a sua esposa, né, com a Jéssica, e a gente até compartilhou depois, né, olha, realmente isso é incrível porque ela traz um nível de equilíbrio, né? Não vai pensar assim, mas então é tipo um energético, eu vou tomar e vou ficar doidão. Não, não tem nada a ver com isso. De fato, ela te traz o equilíbrio que você precisa naquele momento, né? Sem te agredir, sem sobrecarregar, sem efeitos colaterais. E isso a gente vive na prática com muita certeza e muita segurança diariamente. Diariamente. Eu citei aqui o Nil e a esposa, porque de fato, né, Nil, aconteceu ali com a Jéssica, a gente falou, fica tranquilo, isso é incrível, né? Como que a nutrição age do jeito que o seu corpo necessita de fato, entendeu? Então veja bem, você pode estar numa mentoria, você pode estar lendo, buscando, vendo vídeo, se aperfeiçoando, mas falta algo. Além do destravar no geral, com certeza você vai potencializar o seu desenvolvimento a partir do momento que você busca algo, como exemplo, uma situação de uma nutrição ou de uma melhor alimentação, já dá uma diferença enorme, tá, amigo? Já dá uma diferença enorme você simplesmente mudar algumas coisas da sua alimentação, tá? Esse é um dos pontos, né, Nil? Que às vezes trava as pessoas porque ela não tem ânimo, não tem energia, não tem disposição suficiente. E se ela não tem energia, não tem essa pegada, ela vai deixar a desejar do brilho dos olhos. Ela vai passar aquela ideia dela com a baixa energia. E aí, se aquela energia não tiver uma frequência bem elevada, ela não vai conseguir contagiar alguém com a ideia dela. E dificilmente alguém vai comprar a ideia. E é onde a pessoa se frustra. E às vezes uma nutrição celular faz com que essa pessoa realmente dá uma explosão. Agora ela pega o conhecimento que ela está aderindo, ela consegue colocar em prática e consegue, contagiar alguém. Por quê? Por conta da energia que está emanando dela. E é interessante, né? Porque a gente estava conversando, por exemplo, ontem, né? E a sua esposa estava falando sobre a questão de concentração, né? De você se concentrar, de você lembrar de falar as coisas, de aprendizado, de comunicação, né? Que você tinha essa dificuldade.
e quando você Sim. entrou com esse processo de nutrição celular, tipo, teve uma mudança radical, né? Exato. Pegando essa parte então, Nil, o que acontece? O meu procedimento, desde Nil, de quando nós nos conhecemos lá, como você bem mencionou, o meu processo ele sempre foi muito lento. Todo o processo de criação, que é um assunto bem profundo, toda essa história, toda essa questão, que sempre exigiu de mim carregar muita pedra. Sempre muito esforço, muito esforço em tudo na minha vida, em tudo. Não mudou muita coisa até hoje, é claro que hoje é totalmente diferente, mas sempre foi um processo muito doloroso. Eu sempre tive que partir para cima de tudo tive que ser eu a minha vida toda, né? E eu tive assim nesse decorrer, por questão assim de influências, por questão da convivência, com quem eu convivia, como era as pessoas, né, que eu convivia. Então, no meu ver, tipo assim, é um envolvimento ali forte, muito sólido, isso por sinal, né? Então, por isso eu tive que carregar muita pedra para ir saindo, e até hoje busco muito, pesquiso muito, estudo muito, acompanho muito, porque sempre estou em processo de crescimento, né? E a questão da minha memória, o que acontecia? Eu tive uma dificuldade enorme na questão do aprendizado. Eu sofri muito com questão de escola, né? Desde do primeiro ano, todo o ensino médio. Eu tinha muito esforço, mas para isso eu tinha que carregar muita pedra, muito esforço constantemente. Isso me gerou muito desgaste, sem sombra de dúvida, entendeu? Bom, veja bem, eu era daquele aluno que o professor falava assim, alguém tem alguma dúvida? As minhas dúvidas eram todas, eu não entendia nada, e eu não podia nem erguer a mão, porque se perguntasse qual é a sua dúvida, então eu não entendi nada. Como assim? Eu vou ter que explicar tudo de novo? Então, quer dizer, eu já se fechava ali, né? Já tinha uma trava ali, eu nem perguntava. O que eu tinha que fazer? Eu tinha que ir para casa, pegar aquela matéria e ficar estudando para mim entender um pouquinho, para mim não se ferrar mais no dia seguinte, e para mim também simplesmente não desistir porque estava difícil. Então, por isso que eu falei, eu tive que carregar muita pedra, colocar muito esforço, queimar muito combustível lá atrás, para chegar no mínimo que eu cheguei hoje, mas preciso me desenvolver muito. E o que aconteceu? Quando eu tive a oportunidade de conhecer, por exemplo, essa nutrição celular, falaram assim, olha, tem aqui uma nutrição específica que trabalha todo o sistema neurológico, memória, concentração, raciocínio, percepção, pessoas esquecidas. Conhece pessoas esquecidas? Que esquece chave, esquece cartão de crédito, esquece o endereço da casa, né? Vai na casa da vizinha do lado, esquece o endereço, muda de endereço, né? Então imagina, eu esquecia das coisas. Logo quando eu tinha casado, a minha esposa ficou super brava porque simplesmente chegou a data do aniversário dela e para mim tanto faz, né? Não, hoje em dia é normal. E como assim o normal, né? E imagina só a bronca, né? Então, quer dizer, mas era uma carência nutricional. E para minha surpresa, quando eu comecei de fato a usar essa nutrição, veja bem, imagina ali um disjuntor, né? Imagina um disjuntor, só que o meu, ele estava ali na meia fase, eu acho que até estava praticamente desligado, né? Porque foi impressionante, assim que eu comecei a usar, questão de alguns dias apenas, eu comecei a argumentar com a minha esposa sobre um assunto assim que ela não conseguiu me acompanhar. E foi engraçado porque eu falava para ela, mas como que você não está entendendo? Como que você não está... E ela falava, calma, do que você está falando? Eu não estou conseguindo entender, vai devagar. E eu mandando marcha, né? Tá, mas o que foi? Como que você não está vendo? Eu falava para ela. E aí eu falei, meu Deus do céu, eu falei, aquela nutrição me deu um choque, assim, que eu falei, caraca, o negócio funciona mesmo. Aí eu falei para ela, não, deixa quieto, depois eu converso, então, relaxa, depois eu converso. Eu comecei a dar a nutrição para ela e ela, enfim, teve um resultado incrível. Mas o que aconteceu comigo a partir dali? É como se o disjuntor estava desligado, ligou, os neurônios começou a funcionar. Eu jamais imaginaria, nunca passou na minha cabeça de eu fazer o que eu faço hoje. Quer dizer, isso porque eu falei, Nil, que a gente não vai se aprofundar, vai ser assim muito raso que a gente vai falar hoje, até porque não é o objetivo se aprofundar, mas está tudo aqui. E se a gente for aprofundar, eu tenho o dia inteiro. Entendeu? Então o que aconteceu? A nossa live Sim. já deve cair logo, já passou de 1 hora aí, nossa live já está para cair. Mas o que eu quero falar para o pessoal? Acho que o principal, né?
o código aí foi importante, né, para potencializar novos hábitos. Quando você insere novos hábitos, né, hábitos de crescimento, hábitos de desenvolvimento, você precisa potencializar eles. Por quê? Porque o que você vai enfrentar lá para frente são coisas maiores, você vai precisar exigir mais do seu raciocínio, exigir mais do seu tempo, exigir mais da sua dedicação, né? Você vai precisar potencializar tudo. Inclusive, você vai precisar dormir bem, você vai precisar descansar bem, você vai precisar ter menos preocupação. Então, assim, o que eu falo para vocês? Se vocês quiserem saber mais disso, acompanhe o Alexandre aí no perfil dele, segue ele, ele vai ter informações importantes. Manda um direct para ele também, se você quiser saber mais. Se vocês quiserem que o Alexandre faça uma live específica sobre isso, eu tenho certeza que eles já vão fazer, vai poder falar mais sobre esse processo, porque assim, 1 hora aqui é pouco para a gente falar sobre todas essas questões, sobre todos esses processos do destravar, sobre tudo que tem para acontecer, mas a ideia é pelo menos destravar você em algumas coisas para você entender, opa, eu preciso dar o próximo passo, eu preciso ir para a próxima fase, eu preciso ir para o próximo nível, eu preciso de um crescimento, eu preciso de melhorar a minha vida, minha saúde, né, minhas finanças, enfim. A nossa ideia aqui é que realmente você saia do lugar e que você comece a ter resultados, como eu sempre tenho falado aqui, crescer 1% todos os dias. Esse é o nosso objetivo, para que as pessoas possam chegar no final do ano e ter um crescimento esporádico, um crescimento incrível. Então, é importante que você tome algumas atitudes, que você mude alguns hábitos e que você potencialize outros. Então, você encontra a nutrição celular como um aliado muito importante nesse processo de crescimento, não é isso, Alexandre? Sim, sem sombra de dúvida, né, Nil? É muito importante, como a gente já disse bem no comecinho, a questão da busca. Além disso, sem sombra de dúvida, né, é que na verdade a grande maioria também não busca dar atenção a isso, né, porque ela busca a mentoria, busca tudo fora, mas esquece do interno, e a base é o interno, né, precisa de fato ter. E como o Nil bem disse para você que de repente tem interesse a mais, aqui é só uma leve pinceladinha, não tem como de fato explanar, aprofundar aqui, mas você que está aí pela primeira vez, de repente, interessante, faz sentido, estou à disposição, mas a minha esposa, sem sombra de dúvida, para que a gente possa trocar uma ideia melhor, conversar a respeito do assunto, tá? Porque, de fato, se eu tivesse conhecido isso antes, eu teria carregado menos pedra e hoje o meu resultado estaria acima do que já está, sem sombra de dúvida. Então, beleza. Acho que ficamos por aqui. Acho que a gente conseguiu passar as informações necessárias aí para o pessoal poder já ter um destravar aí, começar a despertar de alguma forma. E a nossa ideia é ajudar geralmente essas pessoas. Eu te agradeço pelo seu tempo, né, por poder compartilhar um pouco do seu conhecimento, um pouco do que aconteceu com você. O que é importante a gente falar que, querendo ou não, como você falou, a questão do disjuntor ali foi um destravar, porque existiu uma evolução nesse processo, né? E outras coisas já estão acontecendo e através disso outras coisas já aconteceram. Então é importante a gente ter essa noção que novos hábitos são importantes e que é importante também você se preocupar em fortalecer, em potencializar esses novos hábitos para que você possa ter um rendimento muito melhor e um crescimento muito maior, que esse é o nosso principal objetivo, né? Fazer com que as pessoas consigam ter esse crescimento, esse desenvolvimento, né? A Nutri Miceliza aqui colocou parabéns Alexandre, live top. Então, a nossa ideia era essa mesmo, é ajudar vocês. Então, sigam os perfis aqui e vocês vão ter muito mais informações. Alexandre, brigadão mesmo aí pelo seu tempo. Obrigado por esses minutos preciosos aí, por poder compartilhar esse conhecimento com todo mundo. Que isso, cara, é um prazer enorme, uma alegria, né? Pena que o nosso tempo é curto, o assunto é muito amplo, né? Tem muita informação aí baseada, mas é importante que a pessoa tenha essa noção, né? A conta não fecha se ela canalizar apenas em uma área da vida dela e deixar a desejar as outras, porque é um ciclo, né? Precisa que esse ciclo esteja caminhando lado a lado, né? E uma delas, que a grande maioria deixa a desejar, é a saúde, cara. É impressionante. A grande maioria não se preocupa tanto com a saúde, igual se preocupa com a questão financeira, a questão, enfim, outros desenvolvimentos na vida, né? Então não faz sentido. E por isso que a gente desprendeu desse tempo de estar aqui compartilhando com você, né, a importância de você cuidar, que sejam simples mudanças de hábito na sua alimentação.
Alexandre, não quero saber disso daí que você está falando, não me interessa. Não é esse o objetivo. O objetivo aqui não é vender nada, nada, nada. O objetivo é compartilhar com você, porque você tem a noção que é importante você cuidar da sua saúde. Pelo menos eu vou alcançar os meus sonhos, Nil, e eu pretendo chegar lá para poder desfrutar de tudo. Sabe o que é de tudo? Tudo que eu puder comer com qualidade, a melhor qualidade possível, desfrutar com qualidade de saúde. Não chegar lá e de repente eu ter limitações, eu não posso isso, eu não posso aquilo. Eu tenho que tomar aqui um determinado remédio que o meu médico diz que eu tenho que tomar para o resto da minha vida e por conta disso eu não posso me divertir a beça, eu não posso porque meu coração, porque minha pressão e porque meu diabetes, enfim, infelizmente tem muito. E a gente pretende sim chegar lá. Tem como cuidar disso hoje, né? Tem como cuidar de tudo isso hoje para chegar lá e poder aproveitar o melhor, né? Exatamente. Beleza, então, ficamos por aqui. Show. Show de bola. Ficamos por aqui. Obrigado. Se vocês gostarem, pode comentar. Pode comentar aí na live, pede outras lives aí, a gente pode estar preparando também, mas sigam o canal aí, o perfil do Alexandre, né? No Instagram. Como que tá o seu perfil aí no Instagram, Alexandre? Só para quem estiver assistindo no YouTube poder acompanhar também? Sim, sim. No Instagram ele tá Alexandre, aí tá underline e underline Martins. Porque o Alexandre Martins, ele é um nome comum, né? Então tinha muito Alexandre Martins, eu tive que colocar um underline ali. E é onde a gente vai começar agora, né? Conforme a gente conversou ontem, eu, mas a minha esposa, algumas pessoas que estão aqui conhecem a Valesca tem um conhecimento maravilhoso, né? E para estar compartilhando, fazendo ali umas livezinhas, uns videozinhos e colocando com o objetivo de agregar no seu dia a dia, no seu desenvolvimento relacionado a essa parte da saúde aí, tá bom? Beleza, então, Alexandre. Valeu aí pelo seu tempo. Deus abençoe. Show. Tamo junto, meu irmão. Tchau, tchau. Ótimo dia a todos. Ficam com Deus. Tchau, tchau. Valeu. Então você acabou de acompanhar aí essa live incrível com, como a gente colocou, né, códigos para potencializar novos hábitos. Então, eu espero ter colaborado com você pelo menos mais um pouquinho para esse processo do nosso crescimento. Você que ainda não segue, segue aí no Instagram. Você que está acompanhando pelo YouTube, curte, compartilha, manda essa live para mais pessoas e vamos ajudar as pessoas a destravarem e saírem do lugar. Esse é um assunto muito importante sobre você cuidar da sua alimentação, da sua nutrição, para que você possa ter um grande desempenho nas coisas que estão por vir sobre a sua vida. Aline, obrigado pela participação aí, Sidney, galera toda que tá aí até agora, né? O pessoal que começou, Júnior, Nutri, Ronilson, enfim, toda a galera que está conectada com a gente aí, acompanhando o nosso trabalho, muito obrigado mesmo. E a gente vai para cima. Todos os dias a gente vai estar aqui, de segunda a sexta-feira, trazendo uma live top para você, para ajudar um pouquinho mais no seu crescimento, no seu desenvolvimento. E bora destravar. Tchau, tchau.